dia! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava live do projeto Advogadas em Conexão. E essa live encerra a nossa primeira temporada de lives com temas relacionados ao direito de família. Isso quer dizer que nós teremos uma segunda temporada com temas relacionados ao direito sucessório. Hoje eu vou receber aqui as minhas colegas advogadas, Kátia. Ela vai voltar. Então, vou aceitá-las aqui e nós já vamos começar aqui a nossa conversa. E o tema da live é filhos, né, meninas? Sejam bem-vindas. Bom dia. Dia. Bom dia. Deixa eu só ajustar aqui que a Kátia não conseguiu entrar. Vamos ver. A tecnologia sempre tendo uma pegadinha, né? Eu clico em aceitar a solicitação da Kátia, mas ela não entra. Olha lá, ela Vamos ver. pediu para participar. Ela pôs a mensagem aqui. Eu aceito, mas não aparece. Vamos ver. Acho que é melhor ela sair e depois ir entrar de novo, né? Isso. Talvez seja o que aconteceu comigo na última live. Né? Bom, vamos seguindo aqui. Ó, ela não. Olha, bom dia, Rafaela, que não está conosco hoje, mas está aqui nos assistindo. Olha, a Kátia entrou. Bom dia. Sair para poder entrar. Bom dia. As partes. Os minutos iniciais são esses minutos de preparação, o pessoal também vai entrando. Nos perdoem que está assistindo a gravação, mas a gente já vai conversar. Então, eu estava falando que o tema de hoje são os filhos, né? Então, nós separamos as principais dúvidas relacionadas a esse tema. São muitos pontos que podem ser tratados, mas nós escolhemos 3. Então, falar sobre a pensão alimentícia, né, os alimentos dos filhos, as modalidades de guarda e os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos após uma separação. Então, eu vou me apresentar e já passar a palavra para vocês, então. Meu nome é Ana Carolina Quintela, eu sou advogada familiarista, atuo com uma abordagem negocial e viso, então, sempre focar nos filhos e na proteção das pessoas, das relações familiares e do patrimônio. Então, eu vou passar a palavra para a Luciana, que vai começar, então, falando sobre a questão dos direitos e dos deveres dos pais em relação aos filhos depois da separação. Então, Lu, tá contigo. Certo. Bom dia a todos, meu nome é Luciana Souza, eu sou analista de sistemas e advogada. Como advogada, eu sou especialista em direito sucessório e também trabalho com direito e novas tecnologias. Eu ajudo os meus clientes a resolver questões de heranças de familiares nos inventários e também assessoro para questões de planejamento do seu próprio patrimônio, que são exatamente o que envolve o planejamento patrimonial sucessório. Hoje, nós escolhemos para as nossas conversas desafiadoras a questão dos filhos. Os filhos que nos são tão queridos, quem não tem filho, tem um primo, enfim, tem uma criança e um adolescente, um jovem adulto, sempre tem um que está no nosso convívio. Geralmente, quando os pais rompem o vínculo conjugal, há uma certa animosidade naqueles primeiros momentos de separação, de rompimento. Uma coisa que a gente precisa ter como premissa é que
a parentalidade no rompimento de um casal, ela é perene, ela continua, né? E nessa esteira a gente começa a conversar, né? Aquele casal começa a conversar sobre como será a questão dos filhos após o rompimento de um matrimônio ou de uma convivência. Os filhos, como eu falei, os pais têm responsabilidade duradoura e isso gera um impacto durante toda a vida deles, né? Então, hoje, um dos temas que a gente separou é a questão dos direitos e deveres dos pais. Em casos de filhos menores, principalmente, um dos primeiros direitos que esses pais precisam conversar e decidir é como vai ser a convivência. Quando se trata de crianças, bebês muito pequenas, geralmente a mãe fica com a guarda e o pai tem como é que a gente fala? A visita, tá? Porque tem a questão de amamentação, enfim, tem uma série de detalhes que aquele casal precisa resolver, tá? Conforme as crianças vão crescendo, essa convivência ela também precisa continuar e geralmente se estabelece a guarda. Com quem vai ficar? Vai ficar com a mãe? Vai ficar com o pai? Essa guarda vai ser compartilhada? O importante para a gente pensar nessa questão de direito de convivência e guarda é que sempre quando o casal for conversar a respeito, e são sim conversas muito desafiadoras, porque elas envolvem o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico das crianças que estão envolvidas nesse relacionamento, que fazem parte dessa família, tá? Uma família que vai ter uma estrutura diferente da convencional, que é o pai e a mãe convivendo na mesma casa, mas aquelas crianças, elas precisam ter o seu desenvolvimento emocional e psicológico preservado. Então, esse é um dos requisitos bem importante, eu diria o mais importante, para o momento de estabelecer como que vai ser essa convivência, onde elas vão morar, como vai ser a escola, enfim, como vai ser o desenvolvimento, novamente, emocional e psicológico dessa criança, para que ela seja o mínimo possível afetada por causa desse rompimento, tá? Geralmente os pais, geralmente não, eu prefiro que isso seja raro, mas infelizmente às vezes acontece bem mais do que a gente gostaria. Os pais entram num cenário de batalha e eles esquecem das crianças, tá? Quando deveria ser o contrário. Ali não é um momento de guerra. Ao contrário, aquela criança ela precisa ter o seu bem-estar garantido. E aí essa questão de guarda e convivência ela se torna muito importante e é sim um dos direitos dos pais, tá? Agora, esse foi um que eu destaquei para trazer com relação aos direitos, e aí com relação aos deveres, que também permeiam todo o desenvolvimento da criança, desse adolescente, adulto, lembrando que geralmente a responsabilidade dos pais, ela vai até 18 anos para o sustento, se ele for universitário, até os 24. Tá? É o que diz o nosso Código Civil. A gente vê hoje que eles entram no mercado de trabalho bem antes, tá? Mas a assistência dos pais sempre é necessária. Então, com relação aos deveres, quais são as responsabilidades dos pais? Prover o sustento, garantir que essa criança tenha uma educação, garantir que ela tenha um bem-estar emocional, garantir as necessidades básicas, tipo alimentação, vestuário, saúde, educação. Os pais precisam estar presentes na vida dos filhos, não é porque aquele casamento ou aquela convivência acabou que a presença daquele pai ou daquela mãe ela se torna desnecessária. Não, ao contrário. Como eu disse desde o início, a parentalidade, ela permanece. Então, a obrigação, o dever de acompanhar aquele filho no dia a dia dele, nas atividades escolares, nos eventos esportivos, gera momentos significativos, e isso traz lembranças e faz parte do desenvolvimento emocional e psicológico das crianças, tá? A próxima colega vai falar um pouco sobre guarda, então não vou me estender mas existem vários tipos de guarda, tá? A colega vai falar. Com relação ao descumprimento dessas obrigações, lembra que eu falei
da questão da guarda, da questão da garantia de educação e tal. Então, geralmente, quem não fica morando com o filho precisa pagar alimentos, tá? E esses alimentos, eles são divididos de acordo com a renda daquele familiar e, lógico, visando as necessidades da criança. Geralmente, nós, advogados especialistas, a gente orienta que isso seja estabelecido de uma forma amigável, porque evita desgaste, tá? Mas caso isso não seja possível, é necessário ir até o judiciário e aí sai como é que a gente fala, de uma negociação entre os pais e é o judiciário que decide o que vier de lá vai ter que ser cumprido, tá? A mesma coisa também para questões de guarda também, quando não há um consenso, também se leva ao judiciário. Nós, novamente, como advogados especialistas, a gente sempre, ainda mais na questão de filhos, a gente prima pelo bem-estar da criança, então a gente sempre orienta para que esse tipo de situação, esse desgaste, seja evitado, porque é melhor para a criança, principalmente, e para aqueles pais que vão ter que conviver com a situação, a nova realidade, a vida inteira. Tá? Então, essas são sim conversas desafiadoras. Quem for obrigado, que tiver a obrigação de pagar a pensão alimentícia, a modalidade pode ser através de desconto em folha de pagamento, pode ser por penhora de bens, caso não haja o cumprimento daquela pensão, e aí já envolve o judiciário, com certeza. E, na pior das hipóteses, pode-se levar até a prisão do devedor, caso ele não cumpra com a obrigação. E é lógico aquilo que a gente menos espera, porque gera muito mais animosidades para aquela família, que já tenha essa nova realidade para se adaptar, tá? Caso o devedor ele não cumpra, né, ele não pague a pensão, o judiciário pode escrevê-lo no cadastro de inadimplentes, pode reter passaporte, enfim, ele vai enfrentar algumas sanções legais até cumprir com a obrigação, tá? Eu acho que esses são os principais destaques que eu trago sobre a questão dos pais e sobre obrigações legais como pai. Perfeito. Muito obrigada, Lu. Então, vou passar a palavra para a Tatiana, que vai continuar nesse tema de alimentos, especialmente, então, quando a gente estiver falando da separação dos pais, né? Então, Tatiana, a palavra está contigo. Tá sem áudio, Tatiana. Opa! Pronto. Bom dia, eu sou a Tatiana Fontanelli, também sou advogada, atuo na área de família e sucessões. O meu foco é no consensual, né? Eu acho que aqui é importante a gente falar também, tudo que a gente conversa, que a gente consegue negociar, consegue conversar, sempre é melhor para as duas partes. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a pensão, que a Lu já começou aí, já falou, já deu uma introduzida aí no assunto. Mas a pensão, ela é um dever, né, dos pais com aqueles filhos menores de 18 anos, como a Lu falou, e em alguns casos até os 24, quando esse filho faz uma universidade ou um curso técnico e não tenha condições de se manter, né? Então aí essa obrigação vai até essa idade. E como que a gente faz esse pedido de pensão? Pode ser feito através de acordo entre as partes e levado ao judiciário para ser homologado pelo juiz, ou em alguns casos onde não tem conversa, não tem acordo, a pessoa vai até o judiciário para dar entrada na ação com o pedido de pensão. Como se calcula essa pensão? Essa pensão, primeiro a gente tem que pensar no seguinte, é uma coisa que a gente fala muito, que demanda da necessidade da criança e da possibilidade de quem vai pagar a pensão, que é um binômio que a gente chama no juridiquês, né? Que é a necessidade e a possibilidade. Então, a gente demonstra as necessidades da criança através do quê? De comprovantes de pagamento. Então, aí a gente pode incluir
moradia, educação, saúde, vestuário, lazer, alimentação, todas essas despesas são juntas formam o valor da pensão, demonstradas através de comprovantes de pagamento, né? Aí você fala assim, mas e aí, se a pessoa não tiver condições de arcar com tudo isso? Então, aí a gente pode fazer um acordo, né? Um acordo que seja, vamos dizer, bom para as duas partes, ou o juiz determina um percentual em cima do salário, normalmente do pai, né? Que vai pagar. Mas ele não é registrado, como eu faço? Então, aí a gente pode pedir, não sei se ele é autônomo, isso também pode ser feito, né? Não tem problema nenhum, só não vai ser descontado em folha. Não sei se ele trabalha, como que eu faço para descobrir? Então, às vezes, a gente tem que pedir ofício, nos casos judiciais, né? Para Receita Federal ou para o INSS, para descobrir se ele trabalha, se não trabalha, se tem recolhimento, se não tem, para ter mais ou menos uma noção, para que o juiz tenha uma noção da renda, para que se possa arbitrar um valor que não fique exageradamente pesado para o pai, mas que também cumpra de alguma forma as necessidades daquela criança, né? E aí, outra coisa que é muito comum que a gente escuta é: o pai não pagou a pensão, não vou deixar ele ver o filho. Não vou deixar. Então, isso também é uma dúvida comum que a gente tem que levar isso a conhecimento, que não tem, uma coisa não está relacionada à outra. Independente do pai pagar ou não a pensão, ele tem o direito de conviver com o filho, né? Uma coisa é você querer que ele pague e cobrar aquilo judicialmente, e outra coisa é ele conviver com aquela criança. Ele tem o direito de conviver, né? E o filho também tem o direito de conviver com o pai. Em caso de não pagamento, como que a gente pode resolver isso? Ele não pagou mais, parou de pagar. Então, aí a gente tem, se ele não vier a pagar, né, voluntariamente, aí a gente tem que acionar também o judiciário, e isso é feito, faz-se uma execução de alimentos, e pode ser, ou a gente faz através de penhora de bens, né, ou prisão. Eu acho que isso pode ser em último caso, né? Porque uma vez que a pessoa vai presa, aí que ela não vai pagar mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem outras maneiras de conseguir fazer com que isso possa ser pago, né? E lembrar sempre, assim, é uma contribuição importante e também uma coisa que eu ia me esquecendo. Às vezes, o pai, ao invés dele dar um valor em dinheiro, essa pensão pode ser paga através de pagamentos mesmo. Vamos supor, o pai paga o convênio médico, o pai paga a escola. Então, a atividade que a criança faça, natação, inglês, alguma outra coisa. Então, esses pagamentos podem ser tanto em dinheiro, né, depositados na conta da mãe, ou podem ser através de cumprimento mesmo de obrigações, de atividades que aquela criança faz. Acho que é isso, Carol. Ótimo. Estão me vendo? Estão conseguindo me ouvir? Estamos. Sim. Bom, então eu vou passar a palavra para a Kátia, para ela trazer, então, o tema relacionado à guarda dos filhos. Então, Kátia, a palavra está contigo. Bom dia aí a todos. Hoje eu trago um tema aqui, nós vamos abordar sobre a importância, um tema importante aqui de toda a família aí, brasileira, né? Que são os tipos de guarda aí que existem na nossa
no nosso meio, né? Na nossa legislação. Imagina uma família que está passando aí por uma situação desafiadora, que é um divórcio. E aí, como é que fica? Bom, eu sou Kátia Treitler, advogo na área de família e sucessões, e eu ajudo o casal nesse momento aí tão desafiador a buscar a melhor guarda e resolver com relação aos filhos, tá? Bom, começando os tipos de guarda, quais que a gente tem aí previsto na nossa legislação e acaba sendo assim o mais aplicado? Bom, hoje em dia nós temos aquela guarda que é, vamos dizer, uma guarda legal, que é a guarda compartilhada, tá? Na guarda compartilhada, existe a divisão de responsabilidades, né? Existe uma decisão ali mútua de ambos os genitores. Ali eles vão se responsabilizar por saúde, moradia, lazer, né? Tudo isso, alimentação, tudo isso que até a Tati falou, a Luciana também. Então, tudo isso, ambos os casais vão se responsabilizar nessa guarda compartilhada, tá? Agora, outro tipo de guarda que nós temos na nossa legislação, nós temos a guarda unilateral. E vocês sabiam que essa guarda unilateral, ela era aplicada até 2008. Até 2008, só essa guarda era aplicada. E o que acontecia nessa guarda? A responsabilidade recaía somente em um dos cônjuges, ok? Então, ali ele ficava responsável pelas decisões, por tudo, né? Então, cabia só a um, era unilateral. Hoje em dia é mais aplicada a compartilhada. Foram vendo ao longo do tempo os benefícios, tá? Que essa guarda a compartilhada ia sendo aplicada, tá? No casal. Bom, nós temos uma outra aí, que é a guarda alternada. A guarda alternada é assim, você alterna em alguns momentos. Por exemplo, a Mariana, uma criança, pode viver um tempo com o pai em São Paulo, outro tempo com a mãe na Bahia, ou então mesmo até na mesma cidade, mas ela fica um tempo na casa de uma semana, 2 semanas, depois pode ficar na casa do pai. Então, dá para alternar essa guarda, tá? Nós temos uma outra guarda que é aplicada também, que é a guarda de você dando essa guarda a terceiros. Mas gosto de pontuar aqui que é uma guarda especialíssima. Por quê? Só em caso de extrema necessidade. A guarda irá para um pai, para um tio, tá? Porque isso envolve muito o bem-estar da criança. Então, ela tem que ser muito cuidadosa em caso de aplicação, tá? E, bom, e tem uma outra guarda aí, que é uma guarda que até muita gente nem escutou falar, que é a guarda nidal. Essa guarda nidal nada mais do que existe uma residência ali, aquela residência ela é fixa para a criança, e quem vai ali alternar, na verdade, são os pais. Olha só, o que acontece? Ela existe na nossa legislação, mas ela não é nem muito aceita na nossa jurisprudência. Porque existe uma dificuldade, ela até já foi aplicada, mas existe uma dificuldade nela, na aplicação desse tipo de guarda. Por quê? Exige uma maturidade muito grande do casal, dos pais, né, que vão ali alternar de residência, de ficar com o filho e o filho mantendo a residência. Isso é uma questão complexa
que tem que ser muito observada, né? E uma coisa que eu gosto de dizer, e existem logo ali, lógico, ali pré-requisitos que você tem que avaliar também. Gente, cada situação é única. Cada situação é única. E essa decisão sempre tem que ser pautada, né, nas nuances ali da família. E mais importante, no melhor interesse da criança. Sempre o melhor interesse da criança tem que imperar ali, sem dúvida, né? E por isso, volto a falar, sempre busque a orientação de um advogado ali, especialista, para te orientar. Ele vai saber a melhor solução que vai se encaixar ali, né? Vocês vão travar ele vai fazer com que você tenha esses diálogos desafiadores aí, e para você buscar a melhor solução. Então, com certeza, essa é uma decisão sábia da sua parte, buscar sempre um advogado especializado para te orientar nesse momento tão difícil, né, e delicado. Bem, queria agradecer a todos e continuem aqui, porque nós terminamos a fase 1, mas fase 2 de NET Advogadas vai continuar, tá? Então fiquem conosco, tá? Para a próxima aí, temporada. E obrigada aí a presença de todos. Obrigada, Kátia. Também aproveitar para agradecer a presença de quem está nos acompanhando e de quem nos acompanhou ao longo dessas 8 lives dessa primeira temporada de temas relacionados ao direito de família. Bom, nos minutos finais que eu tenho aqui, então, na nossa live, vou trazer algum apanhado do que vocês trouxeram aqui nas falas de vocês e que são importantes que a gente atente nesse tema dos filhos. Bem, é importante que a gente dissocie a figura do par parental com o par conjugal, né? Então, independentemente desse par parental ter tido ou não uma relação conjugal, os direitos e deveres que decorrem da parentalidade, ou seja, do fato deles serem pais, eles não mudam com a existência ou não de uma relação conjugal. O que muda nesse contexto são as formas que isso vai ser organizado. Por quê? Enquanto o casal vivia, né, no relacionamento conjugal e exercia a sua parentalidade, existia um núcleo familiar que estava ali sob as condições dessa relação também. E após uma separação, é preciso uma reorganização devida e de rotina para que esses direitos dos filhos, especialmente aqui, os filhos menores de idade, ou aqueles filhos que demandam alguma necessidade especial, sejam atendidos, então, nesse novo formato familiar. Mas os deveres dos pais, eles existem invariavelmente. Esses deveres, eles nascem, assim como nasce o poder-dever parental quando se tem filhos. Então, o dever do sustento, o dever da convivência, o dever da garantia da educação, da saúde, do bem-estar, da moradia. Então, esses institutos que nós falamos aqui, como pensão alimentícia, como guarda, eles existem em função de uma dinâmica familiar que não está mais no exercício espontâneo desses direitos e deveres. Então, quando há uma mudança familiar que depende, então, da fixação de um valor de pensão alimentícia, uma modalidade de guarda, para que se formalize isso. Mas os direitos e deveres, eles permanecem sendo desses pais, invariavelmente. Então, os filhos menores de idade, eles são crianças e adolescentes que são titulares desses direitos. Eles têm direito à convivência, têm direito ao sustento, né, têm direito à educação. E os direitos e deveres dos pais também estão correlacionados a isso, pois são
direitos e deveres que decorrem desse exercício da parentalidade. Mais deveres, efetivamente, do que direitos, né? Mas, por exemplo, a guarda, ela decorre desse direito da convivência, que é um direito dos filhos, mas também um direito dos pais. É um direito também da família extensa, né? Dos avós, dos tios, dos núcleos familiares que se formam quando eventualmente essa família não vive mais num contexto nuclear, né? Então, o núcleo passa a ser o núcleo materno, o núcleo paterno, enfim, núcleos que coexistem dessa família. E aí, esses deveres, eles vão ser definidos a partir dessas necessidades que os filhos apresentam. Que até os 18 anos são presumidas essas necessidades, porque pois são titulares desses direitos, mas não falam em nome próprio. Precisam, então, ser representados pelos seus pais, assistidos pelos seus pais, a depender da sua idade, da sua capacidade. E caberá, então, aos pais observarem esses direitos dos filhos. Não só dos pais, porque, inclusive, na Constituição Federal nós temos o que chamamos, né, de tríade da responsabilidade, porque é dever do Estado, da família e da sociedade garantir que esses direitos sejam efetivados em relação às crianças e os adolescentes. Então, quando a gente fala em pensão alimentícia, ela só existe por conta dessa nova configuração familiar, né, como uma proteção, uma formalização desse direito e dever, que para que ele seja efetivado e garantido, muitas vezes até mesmo precisamos judicializar, né? E que a pensão alimentícia decorre do dever de sustento que é dos pais, não é só de um ou de outro, como as colegas falaram, né? Existe essa configuração de pensão alimentícia quando um dos pais, um dos genitores fica responsável diretamente por um convívio, uma manutenção de vida mais próxima e o outro alcança esses valores que complementam, né, o sustento que é a responsabilidade de ambos. Assim como a guarda decorre do direito e o dever da convivência. Por isso que são coisas distintas, né? O dever de sustento coexiste com o dever da convivência e o direito à convivência. Então, uma coisa não impede ou não deveria impedir a outra nesse exercício de parentalidade. Então, esse é um assunto que tem muitas nuances e que cada família deve perceber e se autorresponsabilizar por esses direitos dos filhos, especialmente dos menores de idade, independentemente da configuração familiar. Por isso que a gente fala tanto em planejamento, né? Porque o exercício da parentalidade, para os casais que vivem, né, numa relação conjugal, ele acontece e deve ser pensado também até mesmo antes de se ter os filhos, né? Então, como que a dinâmica familiar vai se dar quando esse casal tiver filhos? E quando eventualmente deixar de ser um casal, né? Como é que isso vai se organizar? Pois até os 18 anos a integralidade da responsabilidade é dos pais e muitas vezes as coisas se confundem, né? E o conflito passa a ser protagonista dessa situação enquanto os filhos que deveriam ser. Então, nós advogamos, né, no direito de família e costumamos dizer que advogamos para os filhos, né? Não tão somente para os nossos clientes, que são os pais, né, mas que nós advogamos em prol dos direitos desses filhos e que muitas vezes é preciso que os pais observem que o que está sendo feito é em benefício destes que são vulneráveis e que têm a prioridade aí, né, nos direitos e nos seus direitos atendidos, as suas necessidades atendidas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esses temas. Nós, então, encerramos esse ciclo, né, dos temas relacionados ao direito de família
E nos vemos na próxima temporada, né? Com os temas de direito sucessório. Então, muito obrigado para quem esteve conosco. Muito obrigada, Gurias, por mais um encontro e até semana que vem. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, Até a semana próxima tchau. que vem. semana. Bom dia, bom dia.